Dando continuidade ao nosso estudo sobre floema, nós vamos dar continuidade da aula passada, quando nós estávamos falando sobre o mecanismo de transporte no floema, sendo que nessa aula nós vamos focar no carregamento e no descarregamento do floema. Nós vimos na aula passada o modelo de Munthe, que explica o transporte da seiva floemática nas plantas, em que nós temos uma região chamada de fonte e nós temos uma região conhecida como dreno. Existe um gradiente de pressão entre as duas partes e esse gradiente de pressão é que gera o fluxo em sentido contrário ao gradiente de potencial hídrico. E como ele está indo em sentido contrário ao potencial hídrico, ao gradiente de potencial hídrico, que é um processo absolutamente espontâneo, então eu tenho que consumir energia no processo, para que ele possa ir contra o seu gradiente de potencial hídrico. E como que isso acontece é que nós vamos entender aqui agora. Primeira coisa, vamos tomar como exemplo fotoassimilados. Vamos tomar como exemplo a sacarose produzida pelo processo da fotossíntese. Então nós temos duas situações, o que acontece na fonte e o que acontece no dreno. Primeiro vamos falar sobre o que acontece na fonte. Diversas etapas vão se processar na fonte, como por exemplo, vai haver a síntese daquele carboidrato através do processo da fotossíntese nas células-fonte. Esses fotoassimilados vão ser transportados para as células companheiras, porque são elas que fazem o carregamento propriamente dito das células do elemento tubo crivado. Vai haver então o carregamento dos elementos do tubo crivado através dessas células companheiras. Por quê? Porque elas têm uma grande quantidade de plasmodesmos comunicando essas duas células e permite então um carregamento mais eficiente. Somente depois que isso é feito é que vai haver o transporte através do gradiente de pressão proposto por Munthe. Então nós vamos ter, no primeiro momento, o carregamento do floema. E esse carregamento ele é muito específico. Espécies diferentes têm formas de carregamento distintas, e nós não vamos entrar nesse nível de detalhamento. Existem, portanto, duas vias para que esse processo aconteça. A primeira via é a via simplástica, e existe também a via apoplástica, que nós vamos ver já já. O que é a via simplástica? É exatamente o mesmo conceito que a gente já estudou anteriormente, quando a gente falou sobre a absorção de nutrientes pelas raízes das plantas. As substâncias, elas não atravessam a membrana plasmática, ela passa através do plasmodesmos. E considerando então a passagem por plasmodesmos, esse é um processo passivo, ou seja, um processo que não gasta energia, porque aquela substância vai se difundir de onde ela está em maior concentração para onde ela está em menor concentração. É exatamente assim que acontece o processo do carregamento, através de um processo da difusão, quando nós consideramos a via simplástica. E existe um modelo proposto por Turgeon em 1990, que é considerado o modelo do aprisionamento de polímeros. Eu vou passar isso rapidamente com vocês, para vocês terem uma ideia do que seja. Aqui nós temos o elemento do tubo crivado. Aqui nós temos as células mais próximas da fonte. E aqui nós temos uma célula intermediando, no caso seria uma célula companheira. Então as células fonte elas vão produzir sacarose. E ao produzir sacarose, a sacarose ela migra para dentro da célula companheira. E agora a sacarose se encontra aqui dentro. A sacarose está se difundindo de um local onde ela, a sacarose, está em maior quantidade, maior concentração, para onde ela, a sacarose, está em menor concentração. Então a sacarose vai entrar. Nessas células companheiras intermediárias, existem enzimas específicas que fazem a ligação da sacarose com outro monossacarídeo, a galactose. E essa união vai formar um trissacarídeo conhecido como rafinose. Então agora já não tem mais uma concentração elevada de sacarose aqui dentro. Essa sacarose foi convertida em rafinose. Então agora, essa rafinose, então, ela que é transportada para dentro do elemento tubo crivado. Então, portanto, ela vai se difundir nesse sentido, passando pelos plasmodesmos. Mas veja bem, à medida que vai acumulando, entrando sacarose aqui dentro da célula companheira, ela vai sendo convertida em rafinose. Então a concentração de sacarose continua baixa aqui dentro. Então continua havendo o fluxo das células fontes
para as células companheiras, porque o que interessa é a substância em si. Então, o sacarose continua entrando. Agora aumenta a concentração de rafinose aqui dentro, e essa rafinose, ela migra para onde a rafinose está em menor concentração, que é aqui dentro. E aqui eu tenho a pressão tirando a rafinose, os carboidratos daqui. Isso é chamado do modelo de aprisionamento de polímeros. Pode formar rafinose, mas também pode formar outros, como a estaquiose, como a verbascose. Então depende da planta. Então, neste caso, é um processo totalmente passivo em que as substâncias são difundidas através dos plasmodesmos. O segundo mecanismo de carregamento na fonte é via apoplasto. Ou seja, no caso do apoplasto, as substâncias, elas para entrarem dentro da célula, elas têm que atravessar a membrana, porque não existe conexão via plasmodesmos entre elas. Então a substância necessariamente está do lado de fora da célula e ela tem que entrar. Não, mas peraí, o floema são só células vivas, então não tem apoplasto ali, como acontece no caso do xilema. Você está correto se pensar dessa maneira, mas no entanto, quando a gente fala que está no apoplasto, significa que ela está na parede celular, ou seja, na fonte, não existindo conexões entre as células fontes e as células companheiras, aquela substância tem que ser jogada na parede. Então ela atravessa. E agora, para entrar dentro das células companheiras, ela tem que atravessar a membrana. Então ela estava no apoplasto, sim. E neste caso, é um processo de transporte ativo, porque ele vai consumir a energia para que esse processo aconteça. E é um transporte ativo secundário. Lembre-se da aula sobre transportadores. Neste caso aqui, é um carreador do tipo cotransportador, simporte, próton-sacarose. São proteínas integrais de membrana responsáveis pelo transporte simultâneo de sacarose e de prótons, no mesmo sentido. E aqui nós temos uma representação desse processo. Então eu tenho aqui as células-fonte produzindo os carboidratos sendo levados até as células companheiras, que seriam essas células aqui. Se ela seguir por este caminho de baixo, este é um carregamento tipo simplasto, não tem gasto de energia. É aquele modelo do aprisionamento de polímeros que nós já mencionamos. Por outro lado, se ela seguir por este caminho, para entrar aqui na célula companheira, ela obrigatoriamente tem que atravessar a membrana. E neste caso aqui é que vai haver o consumo de energia. Por quê? O que está acontecendo? Aqui está uma ampliação desse processo. Vai haver o funcionamento das proto-ATPase e em seguida vai gerar um gradiente de prótons naquela membrana. O próton tende a retornar e ao retornar ele traz consigo a sacarose, que é o que está mostrado nessa figura. Então nessa região aqui que está mostrado, está ampliado, é o que está acontecendo aqui embaixo. Essa aqui é a membrana. Então aqui nós temos o lado de dentro da célula companheira e aqui está o apoplasto daquela célula e a substância sacarose, ela está localizada no apoplasto. Então o que vai acontecer? Primeiro vai funcionar as proto-ATPase, vai gastar ATP para jogar prótons para o lado de fora, aumentando a concentração de prótons no apoplasto, gerando um gradiente de prótons. O próton tende a retornar. E ao retornar, ele traz consigo a sacarose através de um cotransportador tipo simporte. Então existe um gasto de energia, sim, e é um transporte ativo secundário. E esse é um dos locais em que há consumo de energia no processo de transporte no floema. E o que está acontecendo no dreno? No dreno, nós vamos ter o descarregamento do floema, que também é espécie específico. Cada espécie tem o seu funcionamento. Nós não vamos entrar nesse nível de detalhamento. E é exatamente o inverso que acontece com o carregamento. E aqui também nós temos duas vias. A via simplástica e a via apoplástica. A via simplástica não atravessa a membrana plasmática, vai atravessar de célula a célula através dos plasmodesmos, seguindo um gradiente decrescente de concentração, ou seja, difusão. A molécula vai de onde ela molécula está em maior concentração para onde ela molécula está em menor concentração. Nesse caso, não há gasto de energia. É um processo totalmente passivo. E aqui está mostrando um exemplo de descarregamento
do floema via simplásto. Então existem conexões entre as células e as conexões via plasmodesmos. E, portanto, a substância ela vai atravessar através dos plasmodesmos, desde o floema até a célula dreno, sem gasto de energia. Por outro lado, nós temos o descarregamento via apoplasto. E é exatamente o mesmo raciocínio que nós fizemos anteriormente com a fonte, só que em sentido inverso. Ao invés de gastar energia para jogar a substância de interesse, no caso a sacarose, para dentro do elemento tubo crivado, eu vou gastar energia para jogar a sacarose para o apoplasto, para depois de ser utilizado pelas células dreno. Então eu gasto energia de forma indireta nesse processo. Exatamente da mesma forma que nós mencionamos com o carregamento na fonte. E aqui mostrando diferentes momentos em que esse processo pode acontecer. Pode acontecer logo aqui entre as células companheiras e as células drenos, pode acontecer mais internamente ou pode acontecer diretamente na célula dreno. Isso varia de espécie para espécie. Então existe um gasto de energia quando o descarregamento é feito pela via apoplástica. Resumindo, em termos de gasto energético no transporte do floema, o fluxo do floema em si, ele é passivo, não gasta energia, ele vai seguir no sentido de um gradiente decrescente de pressão, ou seja, ele vai de onde a pressão é maior para onde a pressão é menor. A pressão é maior na fonte e a pressão é menor no dreno. Então ele vai seguir no sentido fonte-dreno. E é um processo passivo o fluxo em si. Porém, para gerar esse gradiente de pressão entre a fonte e o dreno, eu gasto energia no processo. É um transporte ativo secundário ou indireto. E eu gasto aonde? No carregamento e no descarregamento via apoplasto. Então, embora ele seja um consumo baixo, existe um consumo de energia sim. Então, resumindo, o transporte que acontece no floema é um transporte de fluxo de massa. É uma grande quantidade de moléculas passando simultaneamente por uma mesma área, fluxo de massa, seguindo um gradiente decrescente de potencial de pressão, contra o seu gradiente de potencial hídrico, em função de um gasto de energia no carregamento e no descarregamento quando ele é feito de forma apoplástica. É assim que acontece o transporte da seiva floemática nas plantas. Era isso que nós tínhamos para passar para você nessa videoaula e nos vemos então na nossa próxima videoaula. Até a próxima!